vou começar. Essa pergunta tinha sido me dada mais cedo, né? E fala de uma situação familiar de uma pessoa que se suicidou aos 22 anos porque não aceitava a sua homossexualidade. Apesar do acolhimento de amigos e familiares, ela não se conformava, insistindo em relacionamentos heterossexuais que, obviamente, fracassaram. Como auxiliar neste caso? Duas coisas me ocorrem. Uma é através da prece, não é? Hold? Sure. No, that's fine. No problem at all. Is it working now? Eu acho que eu tenho que falar para ver se está funcionando, não? Tem que falar em português. Ah, ok. Então. Então, uma é as pessoas que desencarnam, seja qual for a condição, estão sempre ao nosso alcance, através do poder da oração. Então, definitivamente, através da prece. Mas eu gosto muito de pensar que a melhor maneira que nós temos de honrar a memória daqueles que foram é vivenciando os seus exemplos ou o legado que eles nos deixaram. Então, através dessa experiência, toda experiência de dor pode se transformar numa experiência positiva. Então, falar disso, trabalhar na consciência daqueles que não precisa se engajar em nenhum grande movimento, mas até no dia a dia, se você puder ser um porta-voz da igualdade, da aceitação, da inclusão, a gente vai ajudando as pessoas, né? Vocês fiquem à vontade para acrescentar qualquer coisa, meninos e menina. Vou passar, então, agora para o Andrei. Aqui tem uma pergunta se a identidade de gênero pode mudar durante a vida. O que nós observamos é que, ao longo da vida, a pessoa pode passar a reconhecer qual é a sua verdadeira identidade de gênero. Então, como a identidade de gênero é algo ainda difícil de ser reconhecido, muitas pessoas trans, por exemplo, não se reconhecem trans até que, vendo a respeito da realidade trans, reconheçam, mas é isso que acontece comigo. Então, é assim que eu me sinto. Nós ouvimos de muitas pessoas trans que se sentiram durante muito tempo inadequadas, com um senso de algo faltando, com uma ausência de compreensão sobre o que é que ela sentia, porque não se encaixava na definição homossexual, não se sentia também uma pessoa como aquelas que ela via ao seu redor, mas também não sabia dar nome para aquilo, porque não tinha tido a oportunidade de estudar ou de ter acesso a um conhecimento específico. E quando, então, ouviu falar das definições trans, quando ouviu uma pessoa trans, por exemplo, na televisão, isso aconteceu muito quando o João Nery, no Brasil, começou a falar das questões trans, então aquela pessoa se identificou, não é? Então, isso é que a gente observa. Agora, uma pessoa pode, por exemplo, dentro de uma identidade de gênero, decidir por uma transição. Isso significa uma mudança corporal, que depois ela se arrependa e queira modificar? Pode. Claro, como qualquer pessoa cisgênera também pode decidir por uma modificação no corpo que depois não se identifique mais, porque as nossas identificações de vida e as necessidades vão mudando ao longo do tempo, não é? Agora, a identidade de gênero daquela pessoa mudou? Não necessariamente, por conta disso, né? Então, esse é um campo em que, na verdade, há muito frequentemente umas confusões de entendimento ou de percepção, né, do que é real em si, ou do que é necessário. Então, isso é sempre muito individual.
coisa incrível, né, gente? Vocês vejam o que é falar do amor, né? O Marlon me devolveu o microfone. Falou, se você quiser falar mais, você pode responder mais. Só uma palestra de amor da Suzana vai fazer um trem desse. Tocar o coração dele. Não, obrigado. É bem verdade. Eu porque aceitei. Não, eu eles recebi. passaram o fim de semana todo brigando. Esses Não, eu dois lá em casa. recebi Parecia com que o tinha coração 2 aberto. filhos. Nos bastidores, onde a gente pega fogo, discutindo os pontos controversos, discutindo as partes que a gente discorda, é ótimo. Bom, na transexualidade, a orientação sexual é relacionada com a identidade sexual ou com a biologia sexual? Nem com um, nem com o outro. A orientação sexual é relacionada com a orientação sexual. Ela não é definida nem pela biologia, nem é definida pela identidade de gênero. Porque a biologia dá uma base que é orgânica. Então, se nós pensássemos que é a biologia que define, então aquele que nasce no corpo masculino deveria se atrair por pessoas do sexo feminino. E esse é o que pensa o senso comum quando define o gênero através do sexo biológico. Se pensássemos que é pela identidade de gênero, então a pessoa se identifica com o masculino, então ela deve se atrair pelo feminino. Não. Na verdade, o rol de opções é muito maior do que isso. Existem pessoas que nascem no corpo masculino e se atraem por pessoas também de corpo masculino, pessoas de corpo masculino que se atraem por pessoas de corpo feminino, pessoas de identidade masculina que se atraem por outras de identidade masculina, pessoas de identidade masculina que se atraem por outras de identidade feminina. Então, nós temos aí um mundo de opções. O que é que define a orientação sexual de um indivíduo? É a pessoa, as características, as circunstâncias com que leva aquela pessoa a sentir uma complementaridade consigo dentro daquilo que é a sua estrutura psíquica, afetiva, que é muito mais complexa do que simplesmente a identidade ou o sexo biológico. É com o que aquela pessoa se sente identificada, com o que ela se sente bem, com o que ela se sente complementar. E isso é do espírito imortal. Isso é da necessidade de alma mais profunda. Isso é da programação reencarnatória daquela pessoa. Isso é daquilo com o qual a pessoa se identifica naquele contexto, naquele tempo, naquela necessidade da atual encarnação. Então, nós dizemos que para a orientação existem elementos da biologia que entram, claro, né, porque a biologia influencia, mas não define. Entram elementos do psiquismo, entram elementos da vida afetiva, entram elementos de sintonia espiritual. E tudo isso é envolto no processo daquilo que a pessoa sente a complementaridade. Vou dar um exemplo para complicar a coisa, se já não tiver complexo demais. Eu tenho um conhecimento de uma pessoa, por exemplo, que diz assim: eu não tenho atração homossexual por ninguém, mas por aquela pessoa ali eu me sinto profundamente atraído. Ou seja, é uma pessoa que é casada, tem filhos, não diz ter uma atração homossexual no seu dia a dia, mas com um único homem sente uma atração tão profunda que tem inclusive ou tiveram durante um tempo uma relação paralela e com dificuldade de se desvencilhar deles. Por quê? Porque ali naquela relação, muito provavelmente, há uma conexão espiritual, há laços do passado, de ligações anteriores, que dão um significado específico para aquela relação e que gera um processo de atração entre aqueles seres. Emmanuel fala disso no livro Vida e Sexo. Ele diz: ao longo da vida nós encontramos pessoas que vêm de anteriores ligações do passado, felizes ou infelizes, construções que nós já temos vínculo e que vão aflorar agora como atração. O que é que definiu essa atração? Não foi nem a biologia do sexo que a pessoa está encarnado, nem a sua identidade de gênero, mas a conexão específica de alma para alma, de vínculo para vínculo, de débito para débito, de necessidade para necessidade. Então, tudo isso está envolto no processo
daquilo que o indivíduo vive ao longo da encarnação. Ok? A definição daí, se vocês também tiverem essa dúvida, eu estou falando porque eu tive essa dúvida, a definição de homo hétero, quando está falando de transexualidade, tem a ver com a identidade sexual. Então, se é um corpo de homem, mas o sujeito tem uma identidade feminina e se atrai por mulheres, então vai ser considerado um trans-homo, né? Porque é uma mulher transexual homossexual. Ou, se for, então, um corpo feminino, mas uma identidade masculina e se atrai por mulheres, como a identidade sexual é masculina, nós vamos dizer que é um trans heterossexual, né? Eu ficava com essa dúvida de, mas daí o que é, né? É interessante porque se você está se sentindo um pouco assim, overwhelmed, como é que fala overwhelmed em português? Sobrecarregado por essas definições, não se preocupa, porque leva um tempo mesmo para a gente... Eu me lembro que eu estava na casa espírita e coisas bem mais simples, às vezes, as pessoas têm dificuldade de entender. Então, um rapaz jovem, ou seja, não era uma pessoa de outra década, de outro tempo, de agora, falando sobre questão da sexualidade. Eu não já me lembro direito o que estavam falando, mas com certeza de homossexualidade. Ele virou para mim e falou assim, mas você não tem vontade de ser homem? Porque na cabeça dele, o conceito de homossexualidade tinha a ver comigo querendo ser homem. Ainda mais se usa gravata. Ainda mais se usa gravata, bem verdade. Confunde mais a cabeça da criança. Mas eu falei para ele, não, eu não tenho vontade de ser homem. Eu tenho uma atração por mulheres, eu me sinto mais confortável. E outra coisa que eu acho legal da gente falar e dividir também é que as pessoas têm algumas ideias preconcebidas, né? Então, você não gosta de fazer sexo com homem. E, por exemplo, as experiências de sexualidade são tão infinitas, tem tantas possibilidades. Eu, por exemplo, tive 2 namorados, 2 relações sérias, que foram excelentes, excelentes. Não tenho nada a reclamar, nada. No entanto, o dia que eu tive a minha primeira relação com uma mulher, eu me senti mais confortável. Então, mais confortável, parecia que eu tinha achado o meu lugar. Então, não foi, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, ainda há essas concepções. Ficou homossexual porque teve alguma relação traumática, como o Andrei falava, de abuso, e não necessariamente, não é? E essas definições, eu acredito que elas são importantes. A gente está o tempo inteiro falando de olhar para si, né? Eu acho que essas definições elas são importantes para que o sujeito, quando se vê nesse lugar da transexualidade, ele consiga entender que tudo é possível, né? Que a gente está falando dessa multiplicidade. Não nos importa para que a gente olhe para uma pessoa, se é transexual, se não é, se interessa por homem ou por mulher, não é nesse sentido que a gente está falando ou trazendo as definições. Mas porque um indivíduo que está num corpo masculino, se identificando com uma personalidade feminina e tem desejo por outra mulher, olha o conflito que fica na cabeça. Então não é mais fácil eu ser homem para me interessar por mulher, mas eu não me identifico como homem? Então, a gente só tem essas definições para que a gente entenda que tudo isso faz parte da expressão da sexualidade, né? Aqui tem uma pergunta sobre estas escolhas, quando nós falávamos das provações, se o sujeito escolhe, como que há sofrimento, ou às vezes uma rejeição que o próprio sujeito vive. E a gente precisa lembrar dos casos que André Luiz traz a respeito de planejamento reencarnatório. Né? Quando nós estamos do outro lado, o planejamento é lindo e maravilhoso. E daí, quando a gente reencarna, aquela mãe que você tanto pediu, porque você ia aprender a amar, você fala, por que eu tenho uma mãe dessa? Por que eu tenho um filho desse? Porque isso é do processo reencarnatório. Né? Nós fazemos um planejamento, mas na hora que nós estamos imersos no corpo, e esquecido das nossas problemáticas, das nossas dores, das possibilidades, do futuro, de todas as possibilidades, a gente acaba se atrapalhando no meio do caminho, né?
O que a doutrina espírita traz como o consolo, que eu acho que é o mais importante, é que mesmo nas situações que são impostas, elas não são impostas porque a gente está pagando algo do passado. Elas são impostas como uma forma de cuidado, o que quer dizer, vai ter que ser assim porque é para o seu bem. Assim como um pai ou uma mãe impõe ao filho tomar a vacina, mesmo que ele grite ou mesmo que doa, porque é uma forma de cuidado. E então, mesmo quando nós falamos das imposições da vida, nós precisamos ler como as formas de cuidado que o sujeito ainda não consegue escolher para si, que ainda não tem um nível de consciência ou de autonomia, e Deus impõe como forma de cuidar desse sujeito que ainda não consegue cuidar de si. Então, aqui uma próxima pergunta. Como um filho ou filha pode lidar com a situação de não ser aceito pela própria mãe? Vou pedir ajuda. Difícil, né? Vamos falar, quer deixar para o painel? Tá bom, a gente retoma para o painel, a gente pode dividir um pouquinho da nossa própria experiência. Tá bom, então aguardem. A pergunta aqui é, você acha que a sociedade, aceitando a pessoa, vai precisando menos de mudar o seu corpo para ser aceito? Sim, é o que nós temos observado. É que quanto mais a cultura da identidade trans é afirmada, validada, respeitada como uma identidade respeitável, então as pessoas vão se sentindo mais confortáveis, vão se sentindo entre iguais, vão se sentindo no seu grupo, vão se sentindo aceitas, não é? E menos modificações corporais são necessárias, porque vocês têm que levar em consideração que as pessoas trans estão sob a mesma pressão da normatividade de gênero que nós vivemos. Então, aquilo que a Sherry falou, né, de toda a regulação da normatividade de gênero, está acontecendo com as pessoas trans do mesmo jeito. A diferença é que elas se sentem de um psiquismo diferente do seu corpo biológico. Mas se nasceu num corpo masculino e se sente mulher, vai estar sob qual pressão? Da normatividade do que é ser mulher para aquela sociedade. E como ser mulher é reconhecida, é respeitada, é validada. Mas se de repente aquela sociedade diz para ela, não, ser mulher, existem várias possibilidades. Não é só a mulher que tem um corpo assim ou desse jeito, mas as mulheres trans são igualmente respeitadas e valorizadas. Então aquela pessoa pode se sentir confortável naquilo que ela sente que é o natural dela, sem precisar se conformar com aquela normatividade específica, não é? Então, quanto mais a sociedade é inclusiva, respeitosa, e quanto mais amplia a compreensão da diversidade, mais espaço as pessoas têm para sentir-se confortáveis e identificadas. Mas, ao mesmo tempo, menos sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, maior é o desafio dessa sociedade, porque só uma sociedade muito segura, com indivíduos com profundo autoconhecimento, não é? Compromisso consigo mesmo, aceitam fazer isso. Porque relativizar as normas de gênero causam muita inquietude em nós, né? Basta você pensar como a própria Sherry foi provocando a gente aí, né? Pensa em menina, pensa em menino, logo vem a cor rosa, a cor pink, e se a gente escolher então a cor pink para os meninos e a cor azul para as meninas? E se a gente deixar as meninas brincarem de bola e os meninos brincarem de boneca? Você falar isso com os pais é jogar não é? Uma bomba ali no meio, é o que causa o grande desconforto, por exemplo, no Brasil, para muitos pais de tradição religiosa mais rígida, porque isso é como se estivesse induzindo o indivíduo a ser homossexual ou a ser transexual. Não é? Mas não se trata exatamente disso. Mas para definir, para flexibilizar as noções de gênero, requisita uma grande segurança e um grande processo de autoconhecimento. E é isso que nós estamos tentando fazer, né?
Tem uma pergunta aqui, Andrei, que eu acho que vai aí, segue essa linha de pensamento de trans, porque a pessoa que perguntou diz que ela tem uma irmã homossexual, que durante a infância ela dizia que queria ser menino, só usava roupas masculinas e inventou um nome de menino. Hoje, ela não se vê como transexual, mas como homossexual. Quando saber se uma criança é transexual ou não? Eu acho que é uma pergunta importante, porque em que momento se define isso, como se define isso? Para você. Sherry? You want to tell something? Yes, I'll ask in English. It's a person who has a sister who is homosexual, and so during childhood, she identified as a boy and even chose a boy's name, and dressed like a boy. But then later on, she did no longer identify as trans, but as homosexual. So the question was, at what point and how do you know someone is transsexual? Yeah. Really good question, and I'm curious what everyone thinks, because it might be helpful for us all to respond to that. Uma boa questão, ela quer que todos ajudem para ter o input de cada um. My quick answer is there is no point. Não há um ponto específico. Because the reality of each person's individual phenomenological experience Porque a realidade fenomenológica de cada pessoa is that there is infinite variation. é individual e há infinitas variações. People can come to a point and language it a certain way at 5. As pessoas podem chegar a um determinado ponto e language it, like put words on it. Começar a se definir com 5 anos de idade. At 5 or 55. Ou 55. And although there are trends, apesar de haver tendências, and a trend never speaks to a person's individual experience. So the trend is, you could say, most people by the age of 25 have language that describes themselves, both gender-wise and sexual orientation-wise, that remains for the rest of their life. Então, apesar de haver tendências, e você pode dizer que as pessoas, na maioria, por volta de 25 anos, vão poder definir, mas as tendências nunca tocam todas as experiências individuais. But that always breaks down at the individual, and that most people is not everybody, and there are many people that have complex evolution of both gender and sexuality, sexual orientation, over the course of their life. As pessoas, ela diz que muitas vezes essa evolução é complexa, né? E então as pessoas vão ter uma evolução não só no entendimento da sua sexualidade, ser transexual ou não, mas também da sua orientação sexual. I want to just give one example from my practice. Um exemplo que ela tem na clínica dela. I was seeing a person who identified as a woman. She also identified as lesbian. Ela estava vendo uma paciente que se identificava como mulher e como homossexual, lésbica. She's about in her 50s. 50 anos. And at some point she said, I think that if I had known the identity of trans man existed, that would have been me. Então, em determinado momento, ela disse que se ela tivesse sabido sobre a identidade de trans homem, que talvez aquele teria sido o caso dela, como ela teria se identificado durante a vida dela. Uhum. Oi? Does she live well with this? She lives well, but because of the language of the last 15 years or so, she had different language to
understand some of her experience, which was incredible discomfort with her body in different ways that she couldn't make sense of. É. Então, ela viveu bem com isso, mas agora, porque há mais palavras, há mais descrições, há mais entendimento, ela consegue entender alguns dos desconfortos que ela sentiu durante a vida com o próprio corpo, algumas das experiências que ela teve. Gender dysphoria, disforia de gênero. Então, o que a Sherry está dizendo é um belo exemplo do que eu disse antes, de como, às vezes, só quando as pessoas têm uma referência externa que vai dizer isso daí é o que eu sempre senti e nunca soube denominar. E daí, por isso a importância de se falar, né? Porque quantas pessoas vivem esse mundo obscurecido e nós não pensamos o quanto a gente está contribuindo para esse sofrimento, porque a recusa a falar, ou a recusa a isso se fazer presente na nossa sociedade, é contribuir para o sofrimento dessas pessoas. Por isso que o discurso de cisnormatividade e heteronormatividade, ele é violento, porque obriga que todas as pessoas se adequem a essa realidade, sejam e compreendam-se como cisgêneros ou como heterossexuais. Mas eu gostaria, então, de voltar à pergunta a respeito das crianças trans. A maioria das crianças, ou um bom número das crianças, vivencia disforia de gênero na infância. Isto significa que elas sentem algum desconforto em relação ao seu gênero na infância. A grande maioria, 98% dessas crianças, não são trans. E isso é muito importante de entender. Uma criança ter disforia de gênero não significa que ela é uma criança trans. Então, os estudiosos têm mostrado que a criança trans ela tem uma disforia de gênero que eles chamam de permanente, congruente e persistente. Isto significa que ela permanece ao longo do tempo. Ela não muda ao longo do acompanhamento de anos. Ela é congruente, significa que todas as áreas da vida da pessoa você pode observar aquela tendência. E ela é persistente no discurso da criança e na reação da criança diante dos acontecimentos. Então, as crianças trans, por exemplo, os psicólogos especializados sugerem algumas observações, porque, por exemplo, querer brincar com brinquedos que são atribuídos ao gênero oposto é um sinal e um marcador muito fraco de disforia de gênero. Isso daí está mais ligado às normatividades do nosso dia a dia e à nossa incompreensão de o que é uma criança do que a questão mesmo da identidade. Mas uma criança que gosta de usar roupa íntima do sexo oposto, roupa de banho para piscina do sexo oposto, que manifesta grande sofrimento em ser tratado como seu gênero biológico, que deprime diante de ser tratado como seu gênero biológico. Experiências, por exemplo, todas essas vivenciadas exaustivamente pelo Highland, né, aquela criança que eu citei na minha palestra. Estas circunstâncias, elas são mais fortemente indicativas. No entanto, você só vai ter certeza se uma criança é trans ou não fazendo um acompanhamento ao longo do tempo. Não é algo que você observe e classifique com uma atitude. É algo que você acompanha e vai vendo essas características nessa permanência, persistência e congruência. Então, eu lembro de uma mãe, hoje uma grande amiga, que um dia me ligou, depois que eu lancei o livro da homossexualidade, e disse assim: Andrei, eu tenho uma filha adotada, com 6 anos de idade, e ela quer ser chamada pelo nome masculino dela. Ela tem um nome que dava para usar no masculino e no feminino, e ela quer usar roupas de menino. Eu estou achando que ela é trans. Não tem nenhum problema, eu estou disposta a aceitar, a amá-la e a respeitá-la. E aí ela me dizia: eu estou te ligando porque eu quero saber se você acha que eu devia fazer hormonioterapia ou não nela. E aí eu falei com ela: muita calma nessa hora. Né? Primeiro porque a hormonioterapia não é feita em crianças, era, na verdade, um desconhecimento dela. A hormonioterapia só é feita em adolescentes, né? Só depois do estágio 2 de desenvolvimento de Tanner. É quando a menina já começa a ter a mama, os pelos pubianos começam a aparecer. É quando o corpo já dá demonstração
de maturidade sexual, e é quando necessita, por exemplo, da hormonioterapia, porque está bem estabelecido pelas pesquisas psiquiátricas que a criança ou adolescente que é verdadeiramente trans, ao desenvolver os sinais da puberdade, isso é um marcador de sofrimento psicológico. Então, por exemplo, um homem trans que menstrua agrava muitíssimo o sofrimento dele como homem trans e é muito frequentemente ligado à ideação suicida. E é por isso que a hormonioterapia é indicada nas pessoas que já são bem definidas trans nesse estágio. Mas então eu expliquei isso para ela e eu disse, com 6 anos não se faz hormonioterapia em ninguém. A primeira coisa que você precisa fazer é acompanhar ao longo do tempo para a gente ver como é que isso vai acontecer. E eu disse, se você respeita profundamente, passe a tratá-la então no masculino e autorizar que ela use as roupas que deseja, vamos ver como é que isso segue. E assim ela fez. Acontece que quando esta menina fez 7 anos, o que nós sabemos dentro da doutrina espírita, que é um forte marcador de ciclo reencarnatório, não é? Ela modificou essas características. Ela passou a sentir-se bem, sendo chamada no feminino, tem uma característica, né? Seria uma menina que seria bem classificada como tomboy, né? Com as características masculinas. No entanto, inclusive, hoje, adolescente expressa atração heterossexual, embora esteja num ambiente extremamente aberto, caso ela tivesse ou tenha uma orientação homossexual para expressar. Então, esta é um dos exemplos dessas 98% de crianças que têm uma disforia de gênero por alguma identificação psicológica outra que não representa uma outra identidade de gênero. Então, é um acompanhamento ao longo do tempo. Espero, com isso, só dar alguns highlights, né? Algumas questões que ajudem a pensar a questão das crianças trans. Então, com isso, a gente vai encerrar perguntas e respostas. Mas deixa eu só dizer uma coisinha. E isso já está lá no Livro dos Espíritos, quando fala da infância enquanto processo de adaptação. Né? Já está lá. A gente que fez uma confusão danada, né? Bom, a ideia do painel é da gente dividir um pouquinho com vocês as nossas experiências e as nossas trajetórias. E como eu já dividi muito da minha, eu gostaria de dar a palavra àqueles que não falaram ainda. Então, Cecília, o nome da minha irmã. Então, você se importa de começar e falar um pouquinho da sua experiência? Então, vamos lá. Boa tarde, a gente já está junto há muito tempo, né? Mas, para começar, quando eu me casei, que a gente estava dizendo aqui aquela hora das identidades e tal, a minha vontade maior era realmente ser mãe. E eu tinha um medo muito grande comigo de não ser mãe, porque a vida inteira eu gostava muito de criança. E as pessoas vinham dizer para mim que eu não iria ser mãe, porque eu gostava muito de criança. Isso era uma crença velha lá no Brasil, principalmente em Minas, que eu sou mineira. Mas, quando eu me casei, depois de 2 anos, eu me engravidei do meu primeiro filho. E aquela vontade era tão grande de ser mãe que eu sempre rezava e pedia a Deus para que me enviasse os filhos que me ajudassem a crescer e a evoluir na vida. E eu rezava isso assim, de uma pureza muito grande do meu coração, e sempre pedia isso, para Deus me ajudar a evoluir com os meus filhos. E tive o primeiro, maravilha, um menino, o primeiro filho, ai, que delícia. Aí me engravidei do segundo, também rezamos. Eu não tinha preferência para sexo, eu queria que realmente fosse uma criança que viesse me ajudar a evoluir no mundo. E mas a gente sempre, naquela época, que você começava a fazer muito ultrassom para saber sexo, feminino, masculino e tudo. No segundo, ele nunca mostrava para mim o sexo. O primeiro a gente via, normal. O segundo não mostrava. Até o último, acho que o último ultrassom que eu fiz, que o médico conseguiu ver. Mas tudo bem, para mim, ótimo. E aí ele foi crescendo, eu tive as crianças e tal, e quando ele fez 1 ano de idade, o segundo filho,
meninos, 2 meninos. Quando ele fez 1 ano de idade, que ele começou a andar, que ele ficou independente, naquela época a gente ainda só educava as crianças, eu tinha só fralda de algodão, né, de pano. Ele pegava as fraldinhas dele e passava o dia inteiro brincando com aquela fralda, como se aquela fralda fosse um cabelo. Então, ele virava para cá, virava para lá. De repente, ele punha aquilo na cabeça dele e ficava virando, se deliciando, como se aquilo trouxesse para ele uma satisfação assim ímpar. E ele passava horas brincando com isso. E aquilo a gente começou a observar que ele tinha realmente um comportamento diferente, principalmente porque meu outro filho era homem, o mais velho também era homem. E ele foi crescendo e tendo também as suas preferências. Ele usava as minhas roupas, até quando vocês estavam dizendo aqui, às vezes daquela dificuldade, né, ou de identificar o que é que realmente eles são, mas ele ia nas minhas roupas e pegava as minhas saias e vestia. E a de preferência dele era aquelas de crepe, bem assim, fininha, com que ele vestia, ele podia rodar, ele podia se deliciar com aquilo. Ele calçava os meus sapatos. Às vezes eu chegava do trabalho, eu e o Ronaldo, ele me pegava sempre no trabalho, chegava em casa, estava lá, ele com minhas roupas de crepe, de eu ir para o casamento, alguma coisa assim, com as minhas sandálias de salto alto. Eu falava, meu Deus, não é possível, o que esse menino está fazendo? Mas daí eu comecei a perceber que aquilo era tão intenso nele que eu não podia bloquear. Eu não podia dizer para ele não. O que eu fiz um dia? Aquilo estava também extrapolando, porque eu também comecei a falar, gente, mas também eu deixar demais, o dia que eu quiser usar minha roupa, não vou poder usar, porque está toda estragada. Aí eu cheguei para ele e falei, olha, vem cá, eu sei que você tem esse gosto, eu vou te deixar você escolher, essa ou essa. E você fica com ela é sua agora, ela não é minha mais. Aí ele escolheu e ficou com ela. Às vezes ele pegava minhas meias finas, vestia. E aquilo foi passando. Ele descobriu boneca, porque lá em casa não tinha boneca, porque o meu filho mais velho era homem. Quando a gente foi passear na casa de uma prima, que ela só tinha filhas. Então, ele achou boneca, ele se deliciou. Ele pediu para levar para casa. Eu falei, tudo bem, pode levar. Elas deram uma boneca para ele. Daí para frente, ele só queria comprar boneca. E foi crescendo. E aquilo começou... Não que... eu vou ser sincera com vocês. Aquilo começou a incomodar a gente. Por quê? Por que ele tinha aquele comportamento, se o que a gente também aprendeu, se tudo aquilo era um comportamento que não era normal num menino, né? Não era normal. E eu sei que isso também desconfortava o Ronaldo. E a gente começou a procurar, não explicações, mas um entendimento do que estava acontecendo. Começamos a levar ele para a psicóloga, não para fazer tratamento naquela época, mas para a gente procurar a entender mais. E levamos ele em vários psicólogos, inclusive parapsicólogos. E quando você disse aquela hora que os psicólogos diziam, as pessoas diziam que o problema não era com o filho, era com os pais, né? A gente também ouviu isso. A gente também ouviu isso, falando que não tem nada de errado com seu filho. Ele é uma criança normal, tranquila. Quem tem que cuidar de entender ou expandir o conhecimento são vocês. E foi isso que a gente fez. O Ronaldo foi para São Paulo, fez cursos até de parapsicologia. A gente fiz tratamento psicológico, porque eu queria entender o que era isso. Mas uma coisa que a gente tem, e hoje ele agradece a gente, nós nunca bloqueamos ele de se expressar e de ser quem ele era. Então, ele fala, às vezes, ele encontra com outras pessoas, ou com outras pessoas que tiveram esses mesmos problemas dele e que não tiveram uma família que o aceitasse. Então, ele fala, mãe, eu sou muito agradecida pela família que eu tenho, porque... todo momento que eu precisei, todo momento que eu tinha essas dúvidas, eu encontrei apoio em vocês.
E teve uma época, nessa época que a gente estava estudando também, levamos ele numa psicóloga que ela queria dizer para a gente que ele era um transexual, porque ele começou a ter essas vontades de se vestir de outra maneira. E ela aconselhou a gente de informar a família e dizer para os familiares, preparar as famílias, a família quem que ele era. E a gente começou, até comprei uns panfletos de definição e tudo, de que era um transexual. E, de repente, eu conversei com a minha irmã. Foi a primeira pessoa que eu cheguei. E, de repente, parece que eu recebi uma bênção. Eu ia na escola levar os panfletos e falar quem que ele era, né? E pedir um certo apoio para a escola. Aí um dia eu acordei e falei, não vou fazer isso. Eu falei, meu filho, ele devia ser em torno do quê? De uns 9, 10 anos. Eu falei, está muito cedo. Eu acho que nem ele sabe. Por que eu vou querer fazer que essa definição seja feita na vida dele? E não fiz, guardei tudo aquilo. Tinha comprado o livro que falava do Sissi, do Tomboy, de não sei o quê. Guardei tudo aquilo, guardei os panfletos e falei, Deus vai me mostrar a hora. E essa hora nunca chegou, porque realmente ele se identificou como um homossexual. E ele é um bailarino hoje, ele dança, ele dança para... Ele morou em Orlando, acho que eu encontrei ele lá, 3 anos, ele fez parte da Companhia de Balé de Orlando por 3 anos, depois ele fez audition para Washington, morou 1 ano em Washington, com a Companhia de Balé de lá, depois ele foi para Utah, ficou 1 ano lá, e ele se machucou, voltou, hoje ele está comigo, está aqui e já está trabalhando na Companhia de West Palm Beach, Companhia de Balé de lá, está dando aula de balé e está aqui. E é feliz porque é amado, não é? Vamos passar para a Alexandra agora? Oi, boa tarde. Eu sou Alexandra Azevedo. Eu tenho um filho trans, ele já tem 26 anos. E a história da gente... Sobe mais um pouquinho o microfone. Mais um pouquinho? Sua boca, tá bom? Tá. Vai... Diferente? Profissional. Porque a gente quer ter certeza que as pessoas vão escutar. Com certeza. E com live, às vezes, o som fica um pouco baixo. Tá. A história da gente começou também lá na infância, né, com algumas manifestações mais voltadas à masculinidade, mas nada muito definido. A gente também, sem saber o que era aquilo, dava espaço, mas, né, não incentivava. A gente tinha uma preocupação. Então tudo bem, ela vai ser lésbica, tal, puxa vida, um mundo difícil aí fora para enfrentar, né, não aceitação, como é que vai ser a família, com certeza, sempre acolhendo qualquer dúvida ou pensamento da gente. E ela foi crescendo e chegou na adolescência, sou lésbica, tá bom, vamos lá, normal, trouxe namoradas para casa, foi vivendo essa experiência assim. E foi só aos 23 anos que ela chegou para a gente e falou, não, eu sou transgênero. Foi uma surpresa, a gente não esperava, porque a gente achava que tudo já estava definido e fluindo naturalmente e tranquilamente. E ela contou para a gente que lá pelos 19 anos, na época da faculdade, ela conheceu uma pessoa trans. E foi ali que a coisa, né, que a ficha começou a cair. É isso que eu sinto. Então, essa coisa que hoje foi trazida aqui, né, desse entendimento da própria identidade. Né? Por quê? Por falta de conhecimento. Não tinha, né, por incrível que pareça, nesses últimos 5 anos, a internet deu acesso a muita coisa, e tal, mas ali, há 7 anos atrás, isso ainda não era tão acessível. E foi através dessa convivência que ela pôde elaborar o que sentia. E daí, quando estava num relacionamento sólido, ela pôde realmente se assumir e trazer isso para a gente. E a partir daí foi tudo muito rápido. Em 1 ano,
né? Porque logo já começou a fazer a terapia hormonal para fazer a transição. E ao final daquele ano mesmo já fez a cirurgia, o top surgery, né, a mastectomia. E assim, foi tudo rápido. Para a gente foi complicado, né? Então, para mim, falar aqui na primeira pessoa, eu já tinha experiência profissional trabalhando com, né, a população LGBTQ e achava que eu sabia muito a respeito de tudo, né? Tinha conhecimento. Falei, não, vou tirar isso de letra, né? Só que não foi bem assim, porque na hora dos meus sentimentos veio essa perda, né, dos meus sonhos, e aí essa coisa assim, nossa, isso tudo estava acontecendo, eu não sabia, né? Veio esse sentimento, essa diferenciação com o filho, essa distância, né? E você fala, uau, eu achava que eu via a pessoa, né? E eu via. Mas aí, naquele momento eu não entendia que o meu ver era influenciado pela minha percepção e por aquilo que ela estava dando conta ainda de viver. E eu vivi um processo de luto, como foi mencionado aqui hoje. Senti muita tristeza, mas muito amor também, dei muito apoio, participei. E até o dia que eu me dei conta de que o que eu estava vivendo não era essa perda da filha e o ganho do filho. Não, era a perda da percepção que eu tinha de quem era aquela pessoa. E essa percepção, a hora que eu me dei conta disso, eu pude ver que eu não perdi nada fora. Era em mim que tinha que fazer, né, virar o botão. E, desde então, deu para ficar em paz. E aí, como as coisas, né, nada é por acaso, nada é à toa, e os desígnios de Deus são maravilhosos e perfeitos, eu tive desejo de começar a trabalhar mais profundamente com a população trans. E eu fui fazer um certificado, eu sou terapeuta, eu fui fazer um certificado para entender melhor, saber melhor, participar mais do processo da transição, mesmo que eu estava interessada. E lá surgiu a oportunidade ainda de continuar meus estudos e me especializar. E eu dei continuidade e acabei desenvolvendo uma fala, e estou falando, e me engajei no ativismo pela população LGBTQ. E estou envolvida em vários projetos, tentando, né, porque isso dá sentido para mim, ao que é viver isso, do ponto de vista de mãe. E dá sentido porque eu sinto que eu sempre quis fazer o melhor pelos meus filhos, dar o melhor mundo para eles. E se isso veio para mim com tantos instrumentos que eu tenho, tantas ferramentas para poder ajudar as pessoas e ajudar o mundo, eu tenho que dar a minha pequena porcentagem de participação, né? Então, assim, mas o que eu quero deixar, acho que o ponto mais importante é que, assim, teve uma dor. Sim, porque eu acho que a gente não quer dizer que isso é fácil para ninguém viver, como não é fácil muitas outras experiências maternais, mas tem sido uma experiência de crescimento tremendo. Obrigada, querida. Deixa eu só falar uma coisinha antes. Desculpe, Suzana. Eu queria só acrescentar que a gente conhece, né, o filho de Alê. E ele esteve aqui conosco há um mês, acredito eu, ele, Alexandre, há um mês e meio atrás, no nosso grupo de jovens, porque nós, no nosso grupo de jovens, nós também tratamos de todos esses temas da atualidade, da forma que eles querem, porque eles escolhem. Então, a gente trouxe a Alexandra e o filho, e ele veio e falou para a gente, conversou com os jovens, e foi uma coisa realmente maravilhosa. E ele, hoje em dia, está muito seguro de si, e isso é maravilhoso, porque isso também é amor. E ele veio com a noiva. E veio com a noiva, e eles vão exatamente. casar no fim de outubro. E a gente se sente uma família muito normal. Muito igual a todo mundo. Congratulations. Obrigada. Serginho, vai dividir um pouquinho da sua trajetória aí com a gente agora. Poxa, maldade, hein? Me botar para falar depois das duas mães. Logo quem já não fala. Bom, eu acho que, primeiro, o coming out of the closet, saindo do armário, é uma experiência tão diferente, tem tanta camada a ser tratada,
porque acho que a gente vai ficar aqui falando muito tempo sobre cada camada que foi... É que nem uma cebola, você descasca uma, aí ganha um pouquinho mais de coragem, descasca a segunda, descasca a terceira, e aí vai, por diante. E, geralmente, a família, mas no meu caso, é a última. É aquela do band-aid que você puxa de vez, ou você demora bastante e vai fazendo aos pouquinhos. Aí é pessoal, né? O meu caso foi de vez. Então, assim, eu mudei para cá muito novo. Mudei para Nova York, no caso, muito novo. E fiz faculdade, morei lá. E com essa mudança, meio que me afastei um pouco da família, desse núcleo familiar. E os meus amigos viraram minha família. Viraram, basicamente, todo o suplemento emocional que eu precisava. Viraram meus amigos, que até hoje são ainda meus pais, meus irmãos. Nas horas que eles querem ser e que eles precisam ser, eles são. Eles puxam a orelha, eles dão conselho, etc. E esse foi difícil. É uma das primeiras layers que são mais, primeiras camadas que são mais delicadas, assim, no trabalho, né, etc. Pelo menos para mim foi mais fácil. Mas aí quando começa a chegar aquele, não, mas aquele amigo é muito antigo, aquele amigo que eu tenho já desde criancinha. E aí, como é que a pessoa vai reagir? Alguns aceitam, outros não, principalmente se você pensar crescendo assim, em uma sociedade que era bem machista, bem, no meu caso, muito até prejudicial, de um certo modo. Essas preocupações ficam na cabeça da gente 24 horas por dia. Assim, não querendo assim, tirar a dor de ninguém, mas acho que é um processo doloroso para todo mundo. E assim, não é assim, é um luto que todos temos que ser. Não é só os pais que perdem aquele filho. Assim, às vezes, quando você sai, você está se assumindo. Eu não tenho conhecimento da parte mais da trans ou da mudança em si. Não é minha experiência, mas não importa se é ou não é. São os sonhos dos pais. E são os sonhos que você criou com seus pais desde criança a fazer. É aquele clássico. Vai casar, vai ter filho, vai ser engenheiro, médico, advogado, etc. Tudo mais. E quando você começa a quebrar esses paradigmas, muda bastante. E eu acho que esse período de luta é muito forte. É muito forte. A gente precisa realmente trabalhar ele e conversar. Voltando um pouquinho para o espiritismo, eu acho que essa área aí que vocês falaram muito bem nesse final de semana, hoje principalmente, assim, foi tocado bastante, é de aceitar essas pessoas, que os pais ou os filhos que estão entrando por essas portas vão estar bem machucados, a pele vai estar lacerada. Então é um momento da gente abraçar com muito amor, com bálsamos, para ajudar. E é um momento de a gente começar a mudar, é um momento de a gente começar a aceitar, e a gente começar a abrir os nossos corações para todos que estão vindo, e começar a receber todos bem. Sei que é difícil, sei que tem muita gente que foi criado de um jeito, foi criado de outro, mas eu acho que está na hora de a gente começar a fazer essas mudanças, assim, né? Acho que... Eu queria só fazer... Está virando agora, né? Está participando, né? Eu estou participando também. Moderador. Não, é só para fazer uma observação, que eu acho que o Sérgio falou uma coisa bem interessante. Eu queria um pouquinho mais além, quer dizer, são os pais com os filhos e os filhos com os pais. Porque nós não podemos esquecer que, como seres humanos, os filhos muitas vezes também participam das transformações dos pais, que se reencontram e se acham e encontram a verdadeira identidade deles later in life, né? Na vida. Então é interessante. Muito bem. Eu sou o Ney. E eu nunca do Andrei. Esse é o Ney do Andrei? Ney do Esse Andrei. É o Ney do Andrei. Ney Nicolato. Eu nunca tive grandes traumas durante o meu percurso. Desde muito cedo eu já me identificava com a orientação homossexual, mas eu nasci também no interior de Minas Gerais, uma família bem tradicional também. E, assim, apesar de não ter um grande trauma,
eu sentia, durante um período, um pouco de tristeza. Não chegava a ser uma depressão, nada disso. Por quê? Daí a importância de eventos como esse também. Porque, para a gente, quando a gente está novo e a gente não tem conhecimento, interior de Minas Gerais, a visão que as pessoas tinham de homossexual naquela época era aquela visão, né, para a gente, eu considero um pouco deturpada, de que todo homossexual tem que ser afeminado, tem que se travestir, se prostituir. Então, e não tem nem como a gente colocar culpa, né, culpar alguém, os pais, por pensarem isso. Isso já vem de uma história, né, na sociedade que marca. Então, quando você começa a identificar que você está começando a perceber que você tem uma orientação para o mesmo sexo, e nas rodas ou nas brincadeiras, você escuta os seus pais, seus tios comentando, aquele lá que é o viadinho, aquele lá que é o gay, olha o Fred Mercury, olha o Cazuza. Eu, particularmente, sou dessa época, né? Era criança na época que eles estavam no auge. Então, assim, a tristeza que eu tinha era de, nossa, eu vou decepcionar demais a família, não é possível que eu sou isso, não pode ser, mas nisso, convivendo com a minha família, sempre muito amorosa com todos, mas assim, sem um exemplo por perto. Então, a gente se sente, a palavra é essa, um pouco perdido. Eu não me senti solitário, sente perdido e um pouco solitário também. Mas eu quero dizer que eu não tive muito trauma, sabe? Isso não me traumatizou. Mas é um período que você fica um pouco desnorteado, que até os pais também não têm conhecimento, né? Então, passado um período, aí eu fui fazer faculdade também, namorei, tive namoros com meninas, tentei me heterossexualizar também, porque não tinha coragem, que eu não tinha coragem, nem de enfrentar a família, nem a mim mesmo, né? Mas aí, com o tempo, eu comecei a perceber, porque eu estava fazendo mal tanto para mim quanto para quem se envolvia comigo. E eu comecei a perceber, falei assim, não é isso que eu quero para a minha vida, muito menos para a vida dos outros, das outras, né, no caso, que estão se relacionando comigo. E parei. Aí, com 22 anos, eu já não ficava mais com meninas. Mas, né, e aí? E a partir daí, o que eu vou fazer da minha vida? E continuei. Aí eu comecei a conversar mais com os amigos. E lá em casa, a gente tem uma peculiaridade, que eu tenho 2 irmãos mais velhos, são gêmeos, e também homossexuais. E a gente nunca teve uma conversa, ninguém nunca chegou um para o outro e falou assim, oi, eu sou gay, você também é? É muito interessante, porque nós nunca chegamos a falar isso um para o outro, mas sempre nos soubemos. E, ao mesmo tempo, eu tenho meus irmãos mais novos, que são héteros. Então, é uma produção grande, né? Mamãe fez uma produção grande. E diversa, bem diversificada, uma família diversificada. Hoje, assim, eu me sinto extremamente abençoado, porque eu não tive grandes, né, esses sofrimentos, só essa fase aí um pouco sem identificar, né, o que eu sou, mas que passou. E então, quando eu senti necessidade de viver a minha vida, eu senti necessidade de trazer isso também para quem estava mais próximo. Ao contrário do Sérgio, a minha necessidade maior era falar para a minha família. E a primeira que eu precisava falar era para a minha mãe, né? Então, ela foi lá para casa um final de semana, porque ela tinha um curso de 3 dias para fazer. Aí, na sexta-feira à noite, depois de um dia de curso, eu falei assim, é hoje que eu vou contar uma historinha para a mamãe. Aí eu chamei ela para conversar, ela sentou, aí eu estou lá conversando com ela, falei com ela. E antes disso eu fiz uma leitura, pesquisei de tudo quanto é maneira que eu podia, como que as mães se sentem quando alguém fala que é gay, o que acontece, como que você chega para falar para sua mãe e não matar ela, né? Porque a expectativa, né, dela e do pai também, na época eles eram separados, mas então a minha preocupação era mais com a minha mãe, porque eu convivia mais com ela. E o meu pai sempre muito carinhoso também. Mas, enfim,
Aí, quando eu comentei com ela nessa noite, tudo bem, ela ficou meio que num estado catatônico, bem chocada, assim. Aí eu falei com ela, não, mamãe, mas tá tudo bem, a senhora pode ficar despreocupada, não é porque a senhora está sabendo que amanhã eu vou transformar, vou virar, né, chegar com vestido, nem nada. Eu continuo a mesma pessoa, só que com essa orientação diferente, eu não mudo. Ah, tá, muito bem. Aí, nisso, eu resolvi ligar para os meus irmãos. Falei assim, olha, eu acabei de falar com a mamãe a respeito de mim. Vocês querem que eu comente alguma coisa? Já que eu tinha dado uma facada, dava logo 3. Aí um quis, o outro não. Eu falei assim, 2 minutos, porque a hora é essa. Aí 2 minutos, eles me ligaram, não, pode comentar. Aí eu cheguei, ela estava na sala já, coitada, quase desmaiando. Aí eu falei assim, mamãe, tem mais uma coisa. Aí ela virou para mim e falou assim, agora, eu acho que ela pensou assim, nossa, agora ele vai falar que vai morrer amanhã. Aí ela só olhou para mim e falei assim, essa conversa que eu tive com a senhora, provavelmente os gêmeos vão querer sentar e conversar com a senhora também. No outro dia, ela pegou a mala dela e voltou para Divinópolis. Nem conseguiu terminar o curso dela. Mas, enfim, o luto dela teve, gente... Hoje a gente conta com essa leveza, mas a minha mãe passou por um período bem longo, assim, de luto mesmo, triste. Graças a Deus, a minha irmã, a gente contou muito com o apoio da minha irmã e de alguns amigos próximos que tinha muito contato com ela, e ela conversou muito para poder se situar melhor, sabe? Depois disso, ela fez até churrasco para receber os companheiros dos filhos, né? Hoje, lá em casa, é uma festa. E olha que engraçado, quando eu já comecei a falar com ela a respeito de culpa, quando eu fiz a pesquisa, né? Disse, olha, não é culpa da senhora, muito menos de ninguém. E eu estou super feliz com isso. E aí a primeira reação dela foi assim, não, tudo bem, quem sabe é uma fase. Aí eu falei com ela, não, tudo bem, mamãe, pode ser uma fase, mas eu quero que a senhora saiba que essa fase pode durar um pouquinho, pode ser para sempre, mas que eu estou feliz nessa fase, tá bom? Fica tranquilo. Mas aí depois que passou o luto dela, e ela comentando com a gente de forma mais leve, ela falou assim, não, sabe o que me doeu um pouco? Porque quando vocês eram crianças, o seu pai, olha que interessante, e a gente nunca tinha parado para pensar, né, o olhar do pai sobre a gente. O meu pai falou com ela uma vez assim, você está criando esses 3, porque nós 3 somos os 3 mais velhos. Você está criando esses 3 como 3 meninas. Aí, ela falou assim que na hora que eu contei para ela, ela falou assim que sentiu muita culpa pela fala do meu pai. Eu falei assim, não, mãe, mas não tem nada a ver, porque senão teria que ser a família inteira, não 3. E nisso, aí, com o tempo, a gente foi conversando mais com ela, e ela viu, né, que não tinha nada a ver mesmo. E eu achei bacana, porque com meu pai a gente nunca teve essa conversa. Ele faleceu sem ter a confirmação, mas ele tinha um olhar mais perspicaz do que a minha mãe. Ele já percebia isso nos filhos, né? E a minha mãe, naquela época, não. Eu achei muito interessante isso. Enfim, então, só para terminar, eu me sinto hoje extremamente bem com toda a minha vida, todo o percurso. Me sinto extremamente amado pela minha família. Depois disso, ela teve liberdade, uma família extremamente católica, de interior. Ela contou para os 13 irmãos, então, família italiana. Ela juntou todos, teve a coragem de falar. A princípio, ela não queria, a gente ainda falei com ela, converse com as suas pessoas mais próximas, seus irmãos. Ela, não quero falar nada disso agora. Depois que passou, ela sentou com todos, e uma coisa que eu nunca vou esquecer, me emocionou profundamente, a mim e meus irmãos. Ela sentou com eles e falou assim, olha, eu gostaria de conversar com vocês, contou toda a história e finalizou assim, se não tiver, e onde não tiver lugar para os meus filhos, não tem lugar para mim.
Hoje, só de lembrar, eu me emociono também, porque é um amor. Essas mães não têm onde mais caber tanto amor, gente. Então, eu me sinto extremamente privilegiado de ser filho da minha mãe e do amor que vocês têm. Então, daí eu queria parabenizar esses eventos, né? A importância de se falar para a gente poder ter um exemplo também, quem está perdido ou quem estava. E, para mim, assim, é só a gratidão que eu tenho pela vida e pelo direcionamento todo que eu tive até aqui. Obrigado. E a felicidade desses dois é um absurdo, né? Vamos combinar. Bom, a gente está com... Ainda tem mais uns minutinhos, então vocês finalizam aí. Pode já pegar. Ok. Já falaram tão lindamente, né, das experiências. Comigo foi muito semelhante ao que o Ney contou. Eu percebi a orientação homossexual, pelo que eu lembro, da primeira vez aos 5 anos de idade. E eu lembro de crescer falando para mim mesmo, na adolescência isso passa. Eu, quando contei isso, uma amiga disse assim, nossa, mas isso é uma percepção muito profunda para uma criança. A criança não lembra disso, mas eu lembro com clareza de eu falar comigo mesmo. Não, eu devia reproduzir, né, o que eu ouvi de alguém. Eu falava, não, na adolescência isso passa, na adolescência isso passa. Mas, na verdade, isso era só um reflexo da minha vontade de me heterossexualizar para seguir aquilo que os meus pais queriam, porque meu pai também, desde cedo, percebeu isso, e eu vim de uma família e de uma tradição muito homofóbica, naturalmente, muito machista, e a criação deles foi assim, né? Então, para eles, isso era muito difícil. E tive relacionamento com uma mulher por 5 anos e meio, e foi a mesma época que eu conheci o Espiritismo, e foi um relacionamento muito, muito bom, porque estava inteiro naquela época, dentro do que era possível, da minha consciência, mas, ao longo do tempo, a minha percepção foi mudando de mim mesmo. E cheguei, então, um dia e partilhei com ela o que eu sentia. E nós ainda namoramos mais 5 meses, até que terminamos. E só quase 1 ano depois é que eu fui ter a primeira experiência homossexual. E foi, naturalmente, uma transição muito difícil, porque naquela época eu tive que romper com a vida toda que eu tinha criado até ali, em termos de imagem, de relação, de círculo de amizade e de coisa toda. Então foi um período de grande solidão. E não fosse o Espiritismo para me sustentar nessa época, eu não sei como é que teria sido isso, não. E por sorte e bênção de Deus, né, sorte entre aspas, aí, muita proteção divina, eu conheci um grupo espírita que foi profundamente inclusivo e profundamente respeitoso e que ajudou muito nessa fase. E eu trabalhei nesse centro por 12 anos até ir para a Associação Médica Espírita de Minas Gerais, de onde eu faço parte hoje. E esse trabalho, ao longo desse tempo nessa casa, onde nunca houve discriminação, onde nunca houve nenhuma forma de coerção, ao contrário, sempre houve um apoio, um sustento, foi extremamente importante para mim. Mas, às vezes, as pessoas pensam que assumir a homossexualidade é algo fácil, e, para mim, na minha experiência, foi algo extremamente difícil. Foi só aos 21 anos de idade que eu fui terminar com a minha namorada e começar, e naquela época eu não sabia se eu ia dar conta de amar um homem, se eu ia dar conta de me sentir inteiro numa relação, eu não me acreditava merecedor de uma relação, eu estava cheio de homofobia internalizada, cheio de crenças negativas a respeito disso. Eu levei muitos anos para poder trabalhar isso dentro de mim, né? Os primeiros relacionamentos, a dificuldade toda de qualquer primeiro relacionamento, e enfim, me custou alguns anos para me preparar para um relacionamento mais maduro, mas eu tenho a dizer que Deus me deu muito mais do que eu pedi, porque eu encontrei o Ney. E esse encontro foi um presente na minha vida muito, muito grande, porque
naturalmente, nossa relação é uma relação humana. Tivemos um tempo de ajuste, como qualquer relacionamento, mas a nossa relação é absolutamente harmônica já há muitos e muitos anos. 11 anos juntos, 5 anos casados, oficialmente, né, legalmente, desde que o Brasil autorizou. E realmente, hoje, se eu posso escrever sobre amor a dois, se eu posso falar sobre amor a dois, é porque eu tenho a alegria de viver o amor a dois e poder cultivá-lo e a gente trocar e crescer junto dentro desse movimento. Então, eu só tenho gratidão à vida por tudo que está nos permitindo. E se tem algo que o meu coração deseja, é partilhar e é que as pessoas possam acreditar que isso é possível, se é isso que elas sentem no coração que é. Eu levei muito tempo, inclusive, para dizer numa palestra espírita, eu sou homossexual, porque enquanto eu escrevia o livro, eu acreditava que se eu dissesse, as pessoas iam ter resistência ao livro por falar, está defendendo causa própria, como muitas vezes falaram e tantas outras coisas. Mas depois eu percebi que não tem ninguém que fale de sexualidade que não esteja defendendo causa própria. Estamos todos em tarefa de aprendizado e de construção de nós mesmos, né? E hoje eu falo, e a gente conversou muito a respeito disso, e que bom que a gente pode ter a coragem de partilhar. Não sei se vocês repararam, mas com exceção dessa mesa, desse painel aqui, esse evento foi todo feito por homossexuais. E eu nunca participei disso, não é? E eu não acredito que vocês tenham ouvido nada que tenha sido desrespeitoso com a heterossexualidade, né? Nem com a experiência que seja diferente ou diversa da nossa. E eu acho que isso é um marco, porque a coragem da Suzana, porque foi ela que iniciou isso tudo, de se mostrar desde aquela palestra em São Francisco, lá em 2012, em que ela teve a coragem de partilhar e dizer, eu amo uma mulher e eu tenho uma família, e colocar a cara dela à tapa e pagar o preço que pagou dentro do movimento espírita americano e incentivar cada um de nós, não é, para ter a coragem de fazer o mesmo. Foi assim que eu a conheci, foi assim que eu me apaixonei por ela e a reencontrei, porque não tem dúvida de que é um reencontro de amizade nessa vida. E se hoje nós podemos partilhar isso com essa segurança, com essa tranquilidade que nós temos, é porque nós temos esse ambiente amoroso que permite pessoas corajosas como o KSSF e tantos outros, o Conscious Living, né, e a MENG, Associação Médico Espírita de Minas Gerais, Associação Médico Espírita do Brasil, que sempre acolheu, porque a orientação sexual nunca fez diferença para nenhum de seus membros. Inúmeras pessoas hoje são homossexuais e assumiram a homossexualidade dentro destas fileiras. Enfim, então, eu só tenho a dizer ao final desse painel e desse evento a minha gratidão profunda à vida, a Deus, a vocês por este evento, por esta oportunidade e alegria da gente poder partilhar tudo isso. Obrigado. Posso. Eu vou falar só mais uma coisinha, porque eu achei que Andrei tocou num ponto que eu acho que é interessante. E estamos aqui para isso, não é? A inclusão. Quando Andrei fala que ele encontrou uma casa espírita, o que nós não vamos limitar, né, numa casa espírita, mas ele encontrou pessoas inclusivas. Eu acho que esse é o ponto mais importante, não é? É a gente ter a noção de que nós precisamos ser inclusivos, porque nós precisamos incluir, não é o homossexual, não é o heterossexual, o transexual ou o nome que nós quisermos dar, nós precisamos incluir o espírito, não é? Então é isso que eu acho que é muito importante a gente prestar atenção. E agora a gente vai para o Marlon, né? Ele está nervoso, ele está querendo falar. Quer fazer xixi, Marlon? Você tem a responsabilidade de fazer os final remarks. A conclusão, sem pressão, não tem muita pressão, pouca pressão. Dependendo do que você falar, nós vamos ter que fazer vocês fazem aí. Mas eu queria compartilhar com vocês, porque se eu fosse falar da minha história 1 ano atrás, eu descreveria uma história completamente diferente da que eu vou descrever para vocês hoje. Eu fui casado durante 10 anos, eu tive uma vida maravilhosa, eu sou muito respeitado no centro espírita que eu faço parte, minha família me ama,
Nós fazíamos evangelho na nossa casa, na casa do meu irmão, na casa dos meus pais, dos meus sogros, e todo mundo invejava isso. E não, com o meu esposo, né, casado com outro homem, durante 10 anos. E há 1 ano atrás, eu descobri que foi uma experiência muito traumática e que eu não tinha entendido que tinha sido traumático. Com 17 anos, quando eu fui assumir para a minha homossexualidade, a única pessoa que eu confiava, que eu tinha certeza que ia me apoiar, era minha mãe. E quando eu fui falar para ela, ela não soube como reagir. Ela dizia que eu não ia ser amado por ninguém, ela dizia que eu não ia ter lugar no centro espírita, ela dizia que eu não ia ter uma família e que eu nunca poderia ser feliz assim. Eu sei que a minha mãe me ama, ela nunca colocou isso em questão, mas ela não sabia como lidar com isso. E hoje eu consegui ver que com isso eu me traumatizei. E a partir disso eu coloquei uma máscara de pessoa forte, que eu ia provar para o mundo que eu tenho valor, que eu ia provar para o mundo que eu dou conta de tudo, e que eu estou acima de todo mundo. E com isso eu me transformei num trator, numa pessoa extremamente impositiva, que não sabia perdoar, que não sabia compreender, porque eu tinha que ser forte e provar para minha mãe, para mim e para o mundo que eu tinha valor. E há 1 ano atrás, no meu processo de análise, quando eu comecei a entrar em contato com esses elementos, eu não conseguia entrar em contato com o meu feminino, porque é o feminino que perdoa, é o feminino que acolhe, é o feminino que ama. E há 1 ano atrás, quando eu descobri que eu não sabia amar, mesmo tendo vivido um relacionamento, mesmo tendo filhos, mesmo tendo todas as experiências desejadas no mundo, eu descobri que eu não sabia amar. E aí eu fui entender que muito desse não saber amar é porque eu tinha construído um homem forte que dá conta do mundo e que dá conta de tudo. E aí foi quando eu precisei me reconciliar comigo, me reconciliar com a minha mãe, e descobri que eu não tenho que provar o meu valor para ninguém, e descobri que eu não tenho que ser mais forte do que ninguém, e que eu não tenho que ser melhor do que ninguém, e as pessoas que me amam do jeito que eu sou. E o mais interessante é que, a partir disso, eu consegui começar a sentir um pouco da vivência do Evangelho na minha vida. Porque até então eu era um palestrante que discursava e que falava. Mas até então eu nunca tinha sentido a vivência do Evangelho, do que é compreender, tolerar e amar as pessoas. E eu só consegui viver isso depois que eu aceitei de verdade a minha homossexualidade, que eu poderia dizer que foi há 1 ano atrás. Então, a minha relação comigo de 1 ano para cá mudou completamente. Por isso que eu disse para vocês que se eu fosse descrever há 1 ano atrás, eu ia descrever que foi uma coisa maravilhosa, que eu dei conta da vida, que eu vivo super bem. E eu fui obrigado a descobrir que não, e que o lugar desse feminino na minha vida, ele só começou a aparecer há 1 ano atrás, com 34 anos. E eu não tenho dúvida de que a doutrina espírita fez grande diferença na minha vida. Eu tenho um centro espírita e faço parte de um grupo extremamente amoroso, de pessoas extremamente afetivas. E se eu tivesse vivido essa experiência e eu não tivesse o centro espírita na minha vida, com certeza eu teria me matado, ou teria me prostituído, ou teria feito qualquer coisa. E a vivência da doutrina espírita e daquelas pessoas que estavam lá foi o que me deu sustentação. E aí por isso eu acho tão importante da gente falar dessas coisas, né? Porque se hoje eu estou aqui, foi porque quando a minha mãe não soube lidar com isso, eu tinha doutrina espírita na minha vida. E eu tenho certeza que a doutrina espírita pode fazer diferença na vida de muitas outras pessoas, assim como fez na minha. E eu queria compartilhar mais uma coisa para vocês, que nesse processo todo eu acabei tendo sempre uma vida muito promíscua, com muitas complicações, com muitas culpas. Eu, desde os 15 anos de idade, estava no trabalho mediúnico e saía à noite e dizia, meu Deus, eu não vou sair. Quando eu começar a psicografar, eu não vou mais sair. Eu psicografava e continuava saindo, mas quando eu for doutrinar, eu nunca mais vou sair. E aí eu doutrinava e começava saindo, e quando eu der uma psicofonia, e assim eu fiz tudo que tinha que fazer, coordenei grupo mediúnico e não conseguia me libertar dessa vida promíscua. E na minha profissão como psicólogo, eu vivi uma experiência incrível de descobrir que a promiscuidade que eu vivia não era só minha. Porque quando a gente tem uma vida promíscua, a gente se sente um monstro, a gente se sente a pior pessoa do mundo, como se a gente fosse único nisso, como se só a gente entrasse na internet para ver pornografia, como se só a gente tivesse relação com alguém. E no consultório eu comecei a ver um mundo de promiscuidade que
não aparece aos nossos olhos. De pessoas casadas, de pessoas com pais, com filhos, de pessoas espíritas, de presidentes de centros, de uma vida promíscua que está muito presente, e eu só consegui enxergar isso dentro do consultório quando as pessoas compartilhavam da sua vida. E a partir da experiência com os meus pacientes e com a minha própria experiência, eu consegui dar um outro sentido para a promiscuidade, isso que eu queria compartilhar com vocês, porque eu tenho certeza que alguns de vocês vivem isso e outras pessoas que estão nos ouvindo também vivem essa experiência. Porque a gente olha para a promiscuidade como o vício, a gente olha como o crime que precisa ser aplacado. Mas depois de um tempo eu fui pensar sobre o ato promíscuo, porque daí a gente vai em busca e faz sexo com qualquer um, a gente se relaciona com qualquer pessoa e a gente busca qualquer coisa. Eu levei um tempão para conseguir traduzir as minhas atitudes promíscuas como um desejo de vida, um desejo de relação, um desejo de se entregar, um desejo de ser acolhido, um desejo de ser amado. E eu acho que isso faz toda a diferença para a gente lidar com a nossa promiscuidade, porque enquanto a gente olha isso como um monstro, a gente precisa matar esse monstro dentro da gente. Mas quando a gente olha para a promiscuidade como a presença de Deus dentro de nós, tentando se manifestar, e por a gente não conseguir traduzir isso em vínculos saudáveis, e por não conseguir traduzir isso em entrega ou em acolhimento ao outro, aí esse rio ele vai saindo por qualquer lado. E eu acho que isso faz muita diferença na minha vida, e tenho certeza que faz diferença na vida de muitas pessoas entender que a promiscuidade é um desejo de vida, um desejo de entrega, um desejo de amar e de ser amado, e que quando a gente vive isso de verdade, as coisas vão se organizando dentro de nós. Aproveitar o momento. Pode ser aqui. Obrigado. Fala. Não, obrigado. Eu quero aproveitar o momento. A gente está nesse momento de partilha aqui, com o coração cheio de alegria. Estou com meu filho aqui, o Tiago, hoje com 14 anos de idade. Eu estou morando aqui nos Estados Unidos já faz 1 ano e 9 meses. Eu vim para cá com 3 meses antes da minha família. Com 2 meses aqui, a Ana Paula, hoje minha ex-esposa, me ligou. Você lembra de uma conversa que a gente teve? Você estava tomando banho? O Tiago tinha 3 anos de idade. Você falou, Paula, eu acho que o Tiago ele é homossexual. Ela falou, mas que isso? Ele nunca teve trejeito, nunca foi... Porque, assim, eu tenho um filho mais velho, o Kelsey, o Tiago do meio, e a Ana Laura, minha filha caçula. Um menino muito amoroso. Ele tem um coração que não cabe nele, é um... 14 anos de idade. Com 14 anos de idade. Então, e muita ligação com a irmã dele, com a caçula. Por esse amor, por isso, aí me bateu esse sentimento. Aí ela falou assim, você lembra daquela conversa? Eu falei, lógico que eu lembro. Então, ele teve uma conversa comigo ontem à noite, e ele falou, olha, mãe, eu tenho 12 anos de idade, eu sei que eu sou gay. Sou uma criança ainda, não tenho namorado, não quero namorar, pelo amor de Deus, eu estou vivendo a minha infância, só que eu sei que eu sou gay, eu sei o que eu quero. E só que ele nessa conversa com a gente, ele está com muita preocupação, com muito receio de você. Eu falei, só fala para ele que eu abraço ele, eu aceito, eu amo meu filho. Te amo, meu filho. Aí 1 mês depois chegaram, e ele não conversou comigo. No aeroporto, só o nosso abraço, o nosso choro ali, já valeu tudo. Então, aproveitando esse momento, eu quero aqui compartilhar. Mês passado, fomos de férias para o Brasil há 3 meses, a ex-esposa chegou, pediu a separação e tudo mais, acho que passou todo o trauma aqui, por causa do meu filho mais velho, estava na escola lá na Marjorie Stoneman Douglas, onde teve o tiroteio. Então foi muita coisa na cabeça dela, foi muito negócio assim. O Tiago, por si só, entrou no Dealer, Magnet Program, Arts, passou, foi aprovado pelo casting lá, com 2 semanas de aula, foi convidado já para ir para a Disney, para fazer uma apresentação junto com a escola. Então, assim, meu filho, cada milésimo de segundo meu aqui nesse país é por você, cara. Tá? Teu pai te ama, Deus te abençoe. Obrigado a todos pela oportunidade.